E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre o framework de gamificação Octalysis. O framework Octalysis ele foi publicado pelo UK Cho, um design de gamificação em 2014, e pode ser consultado no seu site ou no seu livro publicado, Actionable Gamification, Beyond Points, Badges and Leaderboards. E o Kay argumenta que o projeto de sistemas gamificados deve ser focado na pessoa, em oposição a um projeto focado em funcionalidades. Bom, então o que é o Octalysis? Ele é um framework que auxilia no desenvolvimento de gamificação. Essa abordagem é baseada em um octógono, com 8 fatores que podem gerar motivação e engajamento direcionados, e o Keicho chama de Core Drives. Os drives são organizados com o intuito de motivar as pessoas a realizarem um conjunto específico de atividades. Agora vamos conhecer cada um desses 8 Core Drives. É importante dizer que nem todos os Core Drives, necessariamente, precisam ser adotados em um projeto de gamificação e que certamente pelo menos um deles podemos utilizar. Cada um dos 8 motivadores ou engajadores irão apresentar maior influência sobre diferentes tipos de players. Os players são os participantes de uma gamificação. Beleza até agora? O primeiro drive é o significado épico e o chamado. Esse core está relacionado com o sentimento de estar fazendo algo maior ou que o player foi o escolhido para fazer alguma coisa. Isso pode ser notado, por exemplo, em pessoas que compartilham do seu tempo e conhecimento, respondendo perguntas em fóruns ou pessoas que contribuem em projetos open source, ou ainda em comunidades como a Wikipedia. Essas pessoas se motivam pela crença de estar fazendo algo em prol de uma comunidade. Legal, né? O segundo Core Drive é o desenvolvimento e realização. Ele se relaciona com a sensação de progresso, ou seja, com o progredir do player no ambiente. É a percepção no desenvolvimento de habilidades, na superação de desafios e, consequentemente, acompanhado de recompensas. Esse é um dos drives mais utilizados em projetos de gamificação, pois utiliza o conceito de PBL, que é Points, Badges e Leaderboards, ou seja, pontos, medalhas e quadro de liderança, ou quadro de ranking. O terceiro Core Drive é o empoderamento da criatividade e feedback. Ele ocorre quando uma pessoa entra em um processo criativo, no qual precisa resolver ou solucionar problemas e inovar em sua solução. Esse drive requer a capacidade para definir uma estratégia para resolver esses problemas propostos. A utilização de um teste com feedback imediato pode ser um bom exemplo. Além disso, o teste pode ser configurado para permitir diversas tentativas ao estudante. O quarto drive é propriedade e posse. Esse drive se relaciona com o sentimento que a pessoa tem de possuir algo, ou ainda, quando uma pessoa conscientemente ou inconscientemente sente a necessidade de possuir mais e mais coisas. Podemos citar também um exemplo relacionado à customização de um personagem ou um perfil nas redes sociais. Além disso, o acúmulo de riquezas ou bens virtuais. O quinto driver é a influência social e afinidade. Ele engloba todos os elementos sociais que motivam ou influenciam uma pessoa, como tutoria, aceitação, responsabilidade social, companheirismo, relacionamentos, assim como competição, pressão social e desejo. Ocorre quando um colega ou amigo conquista algo e ela ou ele se sente motivado a fazer o mesmo. Podemos citar também a necessidade de continuar jogando para se ter a sensação de pertencimento de um grupo, ou seja, o sentimento de socialização, de se aproximar de outras pessoas, lugares e eventos. O sexto driver é a escassez e a impaciência. Ele está ligado à ação de esperar por algo que ainda não se pode ter. O fato de não poder ter algo no momento faz com que a pessoa persista na atividade até que alcance o seu objetivo. A escassez também indica que determinados bens ou serviços devem ser raros ou de acesso limitado. Exemplos: bens virtuais, físicos, limitações temporais ou liberdades de ação. O sétimo drive, imprevisibilidade e curiosidade. Ele está relacionado com a vontade de querer descobrir o que vai acontecer. Assim, um player sente-se motivado pela curiosidade em prosseguir nas atividades. Um exemplo, a vontade de assistir mais um episódio de uma série ou ler mais um capítulo de um livro.
O oitavo drive e último é perda e prevenção. Ele é baseado na motivação de evitar que algo ruim aconteça, ou seja, o estímulo de manter tudo o que foi alcançado. Podemos perceber esse drive quando um player evita perder pontos ou progresso em uma dada missão. Outro exemplo é associar uma punição caso uma determinada tarefa não seja alcançada em um dado período de tempo. Bom, pessoal, como podemos observar, o Octalysis é um framework bem interessante que pode ser utilizado em diferentes ações educacionais, a partir da promoção do engajamento, do apoio ao protagonismo e à autonomia do estudante. Se você ficou com vontade de conhecer um pouco mais sobre esse framework, eu deixei na descrição aqui do vídeo um link para que você tenha acesso ao próprio material do Yoon K. Cho. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau!